Saúdo a todos com a paz do Senhor, shalom, shalom para todos. Sou o professor Aquino, estamos aqui de volta para gravar mais um vídeo no canal Tenda de David. Já vou pedindo a você que não é inscrito que se inscreva, para nos ajudar, essa ajuda. É um canal independente, não tem ligação com nenhuma denominação, é simplesmente um canal de estudo. E fazia dias que eu não gravava. Estou me recuperando ainda da cirurgia, mas já estamos voltando aos poucos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante. O que é que leva o homem a pecar? O que é que me leva a pecar contra o Eterno? Se nós formos pegar a Bíblia, Romanos 7, 19 e 20, vou pegar aqui minha Bíblia, porque fica bem melhor. Romanos 7, do versículo 19 ao 20. Deixa eu me localizar aqui. De 17, 19 ao 20 diz o seguinte: porque não faço o bem que desejo. Em vez disso, o mal que eu não desejo é o que eu faço. Contudo, se eu faço o que o verdadeiro eu não desejo, não é mais o verdadeiro eu quem o faz, mas o pecado que se aloja em mim, Desse modo eu considero uma regra, um tipo de Torá, de lei perversa, que apesar de eu desejar fazer o que é bom, o mal está bem ali comigo, porque no eu interior concordo totalmente com a Torá de Deus, mas nos meus membros vejo uma Torá diferente que batalha contra a Torá da minha mente, tornando-me prisioneiro da Torá do pecado que opera em meus membros. Então o escritor aos Romanos, ele está dizendo o seguinte, que o que ele quer fazer, o bem que ele deveria fazer, ele não faz, mas o mal ele faz. Então ele considera-se uma lei, um ensino, a Torá ruim, porque ele deseja fazer o bem, mas infelizmente ele não faz, porque esse ensino faz com que ele faça o mal. Torá, lei, ensino, instruções, faz com que ele faça o mal. E que se esse mal está dentro dele. Agora nós perguntamos, como é que esse mal entrou dentro do homem se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Quando foi que isso aconteceu e quem é esse mal que entrou dentro do homem, que faz o homem pecar? Porque tudo que há nos céus e na terra foi criado por Deus. Nada foi criado fora de Deus. Nem tem nada fora do comando de Deus. Tudo passa pelo seu comando. Então, que mal é esse? Nós vamos aprender hoje nesse vídeo. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 16. Que nós vamos redimindo essas dúvidas, tirando essas dúvidas. Gênesis capítulo 2, versículo 16, se eu não me engano. Versículo 16. Adonai Deus deu à pessoa esta ordem, ou seja, Deus deu a Adão esta ordem. Que ordem foi essa que Deus deu? Você pode comer à vontade de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia em que comer dela, com certeza você morrerá. Então Deus pega a criatura que ele criou, a sua imagem e semelhança, e lhe dá uma ordem. Pode comer de todas as frutas,
menos dessa fruta do conhecimento do bem e do mal. Porque se um dia você comer, certamente você morrerá. No capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6, nós encontramos o seguinte. Capítulo 3. Ora, a serpente era a mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito por Adonai. Adonai Deus. Ele disse à mulher, ela, a serpente, né? Disse à mulher, Deus realmente disse, você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim. Mas acerca do fruto da árvore no meio do jardim, Deus disse, você não deve comer dela, nem tocá-la, ou morrerás. A serpente disse à mulher, não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia que comerem dela, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecendo do bem e do mal. Essa serpente aqui não é uma serpente animal, como a gente conhece a serpente, certo? Isso é tipificando a serpente. É o mau instinto que estava fora. Ele vai ter um nome, nós vamos dar um nome, estava fora, não estava dentro do homem, o homem foi feito para não morrer, não ia conhecer a morte. Só tinha uma condição para que ele pudesse morrer, não ser eterno, era se ele cometesse esse erro, comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, né, o Satã, o anjo da morte, ele convence a mulher. Porque a missão dele, quando a gente fala em Satã, anjo da morte, você tem que ter uma ideia de que esse anjo, Satã, ele foi criado exatamente para dar o livre-arbítrio ao homem. A função dele é exatamente isso, é convencer você a pecar contra Deus. Essa é a função dele. É aí quando você ter o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Então ele está dentro de você. Essa má inclinação, esse mau desejo. Ele entrou nesse momento. Eva vai ter o desejo, come e oferece a Adão. E Adão come. Então eles passam a ter conhecimento. Notam que estão nus. Assim você sabe o texto já de cor. Né? E notam que estão nus. Então o anjo da morte, Satã, ele tem um ajudante, que em hebraico é do mar. Você encontra no Salmo 115, né? Terrilim 115. Então esse anjo, esse mau instinto dentro de você, não é nada mais, nem nada menos do que Satã, com a missão dada por Deus de fazer você pecar. Não é que Deus queira que você peque, mas a missão dele é lhe dar o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher o bem ou o mal. Ele até nem fica satisfeito quando você escolhe o mal. Mas a função dele é fazer com que você erre o caminho, certo? Certo? Esse Etzhará, essa mal inclinação, esse mal que existe dentro do homem, entrou nesse dia, quando ele convence a Eva comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles estavam fora, o homem não pecava, o homem não morria, mas na hora que ela ingeriu, que Adão ingeriu, a essência do mal entrou para dentro do homem. Por isso que todos os homens terão que morrer por causa do pecado de Adão, dele ter cometido esse pecado, essa desobediência. Então o objetivo do anjo da morte é fazer com que a tua alma peque, é matar a tua alma.
não é tanto matar o teu corpo, é matar a tua alma, é mexer com a sua alma. Porque o seu corpo vai morrer. Mas a parte que vai ser, que é eterna, é a alma. E a função dele, ele foi criado por Deus com essa função, de mexer na tua alma. Ou através do seu corpo, fazer com que você peque. Ou através do seu corpo, fazer com que você peque. Né? Quando vem a ideia de fazer o mal, não é a sua mente que está querendo fazer o mal. É o anjo da morte, Satã. Porque o anjo da morte e Satã não é que seja a mesma pessoa, mas tem a mesma essência. Tem a mesma essência. O anjo da morte é aquele anjo que vem na última hora de sua vida, na última hora que você tem vida, ele vem lhe recolher. Ele tem essa função também. Mas o Satã, todo dia ele está com você. Está lutando para que você erre o alvo, erre o caminho, para que tua alma peque contra o Criador. O anjo da morte, o Satã, é um anjo criado por Deus para lhe dar o livre-arbítrio. Eu já falei isso aqui. Tá? Você lembra no episódio de Jacó? Jacó, quando vinha da casa de Labão, da casa do seu sogro, Labão, né? Ele chega num determinado local e ele luta com um anjo. Segundo o Talmud, a Cabala, dizem que é o anjo de Esaú. Era o anjo de Esaú. E essa luta, ela perdura por toda a noite. Mas quando começa a clarear, o dia começa a amanhecer, Jacó começa a vencer a luta. Começa a vencer. E quando o sol está para nascer mesmo, né? Está ali o raiar do sol, aquela que nós chamamos aqui no Nordeste quebrada a barra, né? Quando o dia vem clareando, Jacó começa a dominá-lo e ele pede para Jacó deixar ele embora. Mas Jacó vai dizer, eu deixo você ir embora. Agora você vai me responder duas coisas. Primeiro, qual é o seu nome? E segundo, você vai ter que me abençoar. Senão eu não deixo. Esse como é o seu nome, o anjo diz, para que você quer saber qual é o meu nome? Para que você quer saber o meu nome? Veja o seguinte, que Jacó só começa a vencer o anjo da morte quando o dia começa a raiar, começa a clarear. Porque no período que estava escuro, o anjo prevalecia. Isso aí nos ensina o seguinte, essa escuridão não é que o anjo da morte só vai atuar para fazer que você pecar durante a noite, não. Essa noite aí, essa escuridão, é a sabedoria. Sabedoria de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Aprendizado da palavra de Deus. Ele traz o quê? Ele traz luz, conhecimento, relaciona-se à luz. Então ele pergunta qual é o seu nome, né? Aí o anjo responde, para que é que você quer saber? Meu nome. E ele diz, você vai ter que me abençoar.
estranho, né? Você pedir ao anjo do mal, a Satã, que lhe abençoe. Quando ele responde, por que você quer saber o meu nome? Porque no hebraico o nome está a essência da pessoa. A essência do indivíduo está no nome. Então, enquanto Jacó não tivesse conhecimento do bem e do mal, estava tudo bem, o anjo estava vencendo. Então Jacó já desconfiava que era ele, Satã. E como é que ele podia abençoar Jacó? Como é que o mal pode abençoar uma pessoa? Da seguinte maneira: se você pega o desejo de fazer o mal e aplica esse desejo para fazer o bem, é uma bênção. Se você pega o desejo vamos dizer, a pessoa que tem o desejo vamos escolher aqui, de não conhecer a palavra de Deus. Ele não estuda, não quer estudar a palavra de Deus. Quando ele abre a palavra de Deus, abre a Bíblia, ali já lhe dá sono, dá uma soneira, dá um cansaço, e ele não quer. Ele está fazendo o desejo de quem? De Satã. Não tendo conhecimento da palavra de Deus, para que ele possa vencer o mal. Lembre que a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como é que eu posso resistir ao diabo? Com o conhecimento da palavra de Deus. Quando eu perco esse conhecimento, quando eu deixo de estudar a palavra de Deus, então eu perco o conhecimento, vou para a escuridão e começo a dar lugar ao Satã, que é o lado mal, o lado animal dentro do ser humano. Então a missão era pedir para ele te abençoar. Ou, em outras palavras, usar o desejo ruim, usar para fazer coisa boa. Então, como é que o anjo do mal poderia abençoar? Esse anjo do mal não é quem traz o desejo? Nós vimos em Romanos, né? Eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é que eu faço. Quem faz não sou eu, mas o mal que está em mim, é o pecado que está em mim. Então esse mal que está na pessoa é exatamente esse rapaz, o Yetzer Hará, o mau instinto. Também traz o nome de Satã. É uma criatura de Deus com a finalidade de fazer com que você tenha o livre arbítrio. Aí ele diz, qual o seu nome? E por que você quer saber meu nome? Porque quando eu tenho conhecimento do que eu devo fazer para agradar a Deus, eu sou abençoado. Quando eu tenho conhecimento de agradar a Deus, eu sou abençoado. Então ele disse, não pergunte o meu nome. Não queira saber do meu nome. Não queira saber quem sou eu. Tá bom assim. Continue sem estudar a palavra. Continue tendo raiva. Não precisa pedir perdão. Deixa a ira, o sol se pôr sobre a sua ira. Mas ele não fica satisfeito quando ele ganha a batalha. Ele preferia que você ganhasse, como Jacó fez. Jacó resistiu e venceu. Então nós devemos aprender da palavra de Deus, aprender do conhecimento de Deus, para que nós possamos resistir
a Satã e agradar mais a Deus. Fazer com que o mau instinto seja dominado por Deus, pela parte divina que tem em nós. Porque a tua alma, ela tem uma ligação muito grande com Deus. Então pega esse seu desejo que você tem, algum desejo, e que você vê que esse desejo é pecaminoso, e utiliza esse desejo para fazer o bem. E você vê o tamanho das bênçãos que você vai receber. Então é aí quando você é abençoado pelo desejo mau, que você transformou num desejo bom de fazer o bem. Então você será abençoado. Fiquem com esse estudo. Agradeço a cada um de vocês que participarem, né? Que comentarem, que deixar seu joinha. E quem não for inscrito, que se inscreva no nosso canal. Não tem nenhuma ligação com nenhuma denominação. É um canal de estudo e precisamos muito da ajuda de vocês. Shalom, shalom e que Deus nos abençoe.